porque eu tenho vários livros lá em casa. E eu abandono a maior parte dos livros que eu começo. E esse livro, nas primeiras 20 páginas, já contou uma história pra mim que foi fenomenal, que é a história do Ronald James Reed, que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, pra mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que viveu até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou viúvo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. E pouquíssima gente, né, naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014, que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reed, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados muitas vezes em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando o coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, né? Não dá pra isso acontecer. Okay. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, que é um engenheiro. Agora você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive gente com prêmio Nobel. Ele conta uma hora no livro a história do pessoal da LTCM, muito rapidamente, né? Que era um fundo recheado de pessoal de Nobel, os caras que criaram a fórmula Black-Scholes lá, de precificação de opções, e eles quebraram na crise da Rússia em 98. E esse cara não quebrou, ele se aposentou muito rico. Então, de cara ele já mostra, investimento não é só pra quem é do mercado, é pra todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. Mas eu queria falar uma coisa sobre sorte, porque uma seguidora mandou na caixinha falando assim, como que a gente faz pra lidar com a pressão do futuro, pressão financeira? Eu acho que isso é uma das únicas coisas que é fácil de você não ficar apegado ao futuro. Esses dias mesmo eu tava pensando numa amiga minha que é uma empreendedora, então ela não depende do governo, ela tem que trabalhar e também tem que pensar no futuro. E eu pensando, putz, será que ela tá pensando no futuro exatamente como deveria? Porque ela tem os meios, tem as ferramentas, é só juntar um dinheirinho, investir do jeito mais conservador possível e ela já vai conseguir de alguma forma garantir uma aposentadoria ok ou muito boa. E aí eu me peguei preocupada com o futuro dela e pensei assim, as pessoas no geral estão sempre terceirizando isso e acabam achando que de alguma forma a sorte tem a ver com isso. Quando no final das contas é só elas fazerem pequenas decisões diárias que vão, de alguma forma, garantir esse futuro. Então, na parte financeira, eu acho que é a forma mais, talvez, segura de você não precisar da sorte. E as pessoas não usam isso. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Porque a principal lição do livro, no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição, não pare de investir. É o que ele fala. Continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett tá com quantos anos agora? 90? E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida. E ele tá investindo há muito tempo. Ele ficou milionário na casa dos 30. Mas o começo dele não foi tão brilhante assim. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Disso, quanto você acha que veio depois dos 65 anos de idade? É mais de 90%. Dos 110 bilhões, 107 vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, agora ele tem 110 bilhões. Se ele viver até os 100 anos, ele tá na curva de evolução exponencial. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma Americanas também no topo, e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, vai te deixar rico.
a sorte se anula. Você tem essas duas faces da moeda, vai pra cima, acaba anulando um pouco que vai pra baixo. O lado positivo disso é que você tem muito mais espaço pra cima do que pra baixo. Exatamente. O pessoal chama de skewness em estatística, que é, por exemplo, se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu nela. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você colocou. Você pode ganhar muito mais que 100%. Essa questão do Warren Buffett, ela cria um dilema, né? Que ninguém quer ficar rico velho. Essa é uma grande verdade. Por isso, muitas pessoas buscam acreditar em narrativas de que elas vão conseguir ficar ricas novas. Só que pra você conseguir isso, antes, né? e você tem que tomar um risco muito grande. E o risco, novamente, tem duas faces. Pode ficar rico jovem, mas você também pode perder tudo. Eu acredito que quando você é muito novo, vale a pena você correr esse risco, porque se você perder tudo, você tem muito tempo pela frente pra recuperar. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos que você ganharia naturalmente com a sua idade. Você tem mais conhecimento, mais contatos, você já desenvolveu alguma empresa, o próprio tempo tem um fator relevante. E tudo isso faz com que valha mais a pena você tomar mais risco quando você é novo, talvez investir em ações ou empreender mais vantajoso, principalmente quando você já tem suporte da família, o risco é muito menor. Agora, se eu for esperar daqui a 10, 20 anos, por mais que seja possível, não quero desanimar ninguém, é completamente possível, o risco é maior. Essa é uma dicotomia que tem naquele conceito de Carpe Diem, né? Carpe Diem muita gente interpreta como se fosse viva hoje, como se não houvesse amanhã. Mete o louco em bom carioquês, né? Só que tem uma outra interpretação que é Carpe Diem, que é aproveite todos os momentos da melhor maneira possível para que eles durem para sempre. Existe essa dicotomia de tipo, se eu posso morrer amanhã, por que eu faria algum esforço hoje? Por que eu estudaria tanto? Por que eu não simplesmente vivo o melhor da vida e não ligo pra nada? Mas matematicamente isso também não faz sentido. Não faz. Estatisticamente você tem mais chance de estar vivo amanhã do que morto. Então você tem que viver a sua vida e a melhor com base na metáfora, estatística. a melhor metáfora que eu acho que que existe pra isso é estude e trabalhe como se você fosse viver pra sempre e viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Então consiga conciliar essas duas coisas. Busque alguma coisa que você gosta de estudar, busque alguma coisa que você gosta de trabalhar, porque aí você vai aproveitar ao máximo o seu dia e ao mesmo tempo você vai estar jogando um jogo de longo prazo. E essa é uma parte interessante. Mas voltando aos capítulos, tem um que eu acho muito interessante, que é o 10. Ele simplesmente fala, guarde dinheiro, mesmo que você não saiba pra quê. Lógico que é muito melhor você guardar investindo, porque tem um negócio chamado inflação. Né? Sobretudo aqui no Brasil e em países emergentes. Mas ele fala, guarde dinheiro sempre, para que você possa se garantir de imprevistos, formar reserva ou ter um capital para aproveitar as chances que vão aparecer. Acho que se você vivesse como se não houvesse amanhã, uma hora você vai acertar. É importante você assumir que o amanhã vai existir, né? Por mais que eventualmente ele não aconteça. Poupar é extremamente necessário, até porque a oportunidade passa, você não sabe quando ela passar, você tem que abraçar ela. Essa oportunidade pode se dar de várias formas, às vezes investir numa empresa, às vezes aproveitar uma oportunidade de fazer uma faculdade, fazer alguma coisa do gênero. Às vezes o risco também bate na sua porta e você não sabe quanto. Você tem um seguro de vida muito importante, você tem um dinheiro para caso você perca seu emprego ou para caso tudo dê errado. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer. Que, por exemplo, pode cair um meteoro no Grupo Primo e a gente vai ter que se erguer, construir um novo escritório. Então é importante ter dinheiro para aproveitar as oportunidades e para evitar ou saber lidar com o risco quando ele vier também. Eu não vejo poupar como poupar por poupar. Eu acho que isso não traz um sentimento muito tentador do porquê que você vai abrir mão de uma gratificação instantânea de curto prazo, porque você vai ter mais dinheiro no banco. Porque aí você pode ver um número lá e aqui o que aquele número vai fazer contigo. Mas eu vejo o patrimônio não como patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Liberdade para estar com as pessoas que eu amo, vivendo as experiências que eu quero, podendo fazer aquilo que eu mais gosto. Então, a forma como eu vejo é a seguinte, a partir do momento em que se você tem R$200 por mês para investir, daqui a 30 anos é uma rentabilidade de 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, por sinal. Você conseguiria ficar milionário? Às vezes, a maior parte das pessoas, mesmo, por exemplo, que hoje dependem de um salário mínimo, se em alguma forma elas conseguirem aumentar a sua renda, ou cortar gasto, para fazer sobrar esse dinheiro, elas vão se aposentar com uma renda maior do que aposentaria com o teto do INSS. Então, eu acho que melhor do que dizer simplesmente, como o autor fala, estou indo contra isso aqui, o ato de poupar por poupar, ele não é nem um pouco tentador, porque ele não te traz uma ação. Por outro lado, quando você entende que a sua vida pode realmente melhorar, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais liberdade, a fazer aquilo que você quer com o seu tempo, então você realmente tem um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquele sacrifício que você está se dispondo no curto prazo. Boa parte do nosso azar também é falta de liberdade. Quantas vezes você não falou que era azar o fato de seu chefe mandar fazer um negócio que você não gosta, você ter que permanecer lá e fazer mesmo assim? Quantas vezes você não falou que era azar você ficar doente ou não poder pagar um bom tratamento porque você não tinha dinheiro para isso? Então, poupar tem
tem esse lado também, ele reduz a sua exposição ao azar. Com certeza. Uma das coisas que ele fala, o objetivo do dinheiro é você ter mais liberdade. E o cara que tem 6 meses de renda poupadas em algum local, mesmo que o rendimento seja basicamente só a reposição de inflação, esse cara tem muito mais cabeça pra poder olhar e analisar, poxa, estão me pedindo algo no trabalho que já não é mais o que eu acredito. Ele não tem a pressão de pensar, tá, mas eu não tenho nada, e mês que vem como é que eu vou pagar a conta? Ele tem 6 meses pra que ele possa sair, tirar um tempo, pensar, ler, pesquisar, e depois de 2 meses ele arranja uma outra ocupação, porque ele tem essa reserva financeira. A gente gosta muito de ver um programa chamado Largados e Pelados, e a gente tá vendo agora um episódio onde eles ficam 60 dias na Amazônia, que é um ambiente totalmente inóspito, é o mais inóspito do mundo, porque nos primeiros dias um monte de gente foi embora por causa de mosquito. Mas um ponto interessante no programa, a gente vê algumas premissas econômicas básicas acontecendo na prática e um pouco da explicação de como sociedades evoluem, porque os caras começam em grupos e teve cara que ficou sozinho, todo mundo do grupo desistiu. Esse cara que fica sozinho, agora ele tem que fazer todo o trabalho de ferver a água, de reformar o abrigo, sozinho. Ele não consegue fazer mais nada. Aí ele tá louco pra que chegue outra pessoa. Então mostra como é que países, né, crescem. É com mais gente trabalhando pra ficar mais produtivo. Ou como é que ele pode fazer? Se ele tem uma tecnologia que faz com que ele consiga ferver a água em 5 minutos e não em 3 horas, como é o que demora lá, ele consegue ter mais tempo pra fazer outras coisas. Então pra produzir mais, ou é mais gente, ou mais tecnologia. Mas o aspecto de poupança que me chama a atenção lá é o seguinte, eles não conseguem poupar comida lá. Porque se você mata um bicho de 40 quilos, você não tem maneira de conservar aquele alimento, estraga muito rápido. Então eles têm que consumir na mesma hora. Eles têm que consumir na mesma hora, não tem 2 dias que eles possam pensar, nossa, hoje não precisa pegar comida. Então o tempo todo eles estão lutando pelo dia seguinte porque não conseguem poupar. E a mesma coisa acontece no aspecto financeiro. Quem não tem poupança tá o tempo todo lutando pensando no dia seguinte. Quem tem consegue estender um pouco mais o período temporal para tomar melhores decisões com o dinheiro. Na equação dos juros compostos, o fator exponencial é o tempo. E aqui, como eu disse, uma das lições do livro é não pare a composição, não pare o seu investimento, porque ao longo do tempo ele vai dar muito resultado. Então eu coloquei, você deu o exemplo do cara que investe para em 15 anos chegar em 1 milhão, eu coloquei aqui prazos, né, fiz uma conta com R$500 investidos com rendimento de 1% ao mês. Em 10 anos, você teria 115 mil. Em 20 anos, você teria 494 mil. Então veja que é o dobro do tempo, de 10 para 20 anos, mas é um resultado 4 vezes maior. Em 30 anos, você teria 1,75 milhão. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, 50% a mais de tempo, mas o resultado é 250% maior. E aí começa a ficar impressionante com o passar de mais anos, né? Porque 30 anos tem 1,75 milhão, com 40 tem 5,8, com 50 tem 19,5, com 60 anos de investimento, imagina você começar aos 20, com 80 já no final da sua vida, ou não, mas é um patrimônio que você teria para passar para sua família, seria de 64,5 milhões. Então, dando tempo suficiente... R$500 agora, eu não corrigi nada pela inflação aqui no final das contas, mais 1% ao mês vai dar acima da inflação esse rendimento. Agora, esses R$500 não servem mais para nada. Ele quase não representa nada no seu retorno depois que você passa bastante tempo investindo. Então você vai construir um patrimônio muito grande. Aí você falou do INSS, né? O cara paga para se aposentar, ele ganha um rendimento, né? Um rendimento que eu digo, uma pensão baixíssima, no final das contas, a maioria vai ganhar muito pouco, e quando ele falece não tem patrimônio nenhum constituído. O cara que faz a mesma coisa para ele de maneira privada, vai ter um rendimento muito maior, acesso a dinheiro maior e um patrimônio constituído que pode ser passado para os outros no final das contas. O Sêneca tem um pensamento sobre isso também bem interessante, tá nas Cartas a Lucílio, se não me engano ele diz mais ou menos o seguinte, né, você me pergunta qual a medida adequada da riqueza, em primeiro lugar ter o necessário, em segundo o suficiente. E o interessante é que ele fala isso sendo o homem mais rico de Roma, né? Porque depois de um certo aspecto, depois de um certo limite, assim, realmente o dinheiro vai comprar muita coisa pra você e depois que ele compra quase tudo que você precisa, é aquilo que você falou da curva. Cada real ou dólar a mais que você ganha vai ter uma utilidade marginal decrescente, vai ser cada vez menor. Mas tem um ponto muito interessante que casa com tudo que a gente falou aqui. E ele fala no capítulo 14, o título é Você Vai Mudar. E eu achei essa parte aqui brilhante, porque isso mostra o quão importante é as pessoas investirem o dinheiro ao longo da vida. Porque... principalmente aqui no podcast, nós somos os 2 mais velhos que estão aqui nessa mesa. Depende de coluna. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Mas por que eu tô citando isso? Porque o Leandro e o Breno não tem nem 30 anos ainda. Mas o Morgan Housel, o autor, ele cita essa parte do Você Vai Mudar pelo seguinte. Ele fala que, olha, você vai estudar, vai fazer
uma faculdade, por exemplo, aí vai se formar e às vezes descobre que não é o que você quer. Aí você faz uma segunda. Ou vai pra um nicho, uma área totalmente diferente daquilo que você estudou. Você fez ciência política e não usou isso pra nada no final das contas quando foi trabalhar. Aí depois você começa a trabalhar e lá você ganha dinheiro durante um tempo, se encontra até que você muda e não se encontra mais. Aí você vai pra uma outra área. E vamos colocar que mesmo a pessoa que é incrivelmente bem sucedida a escolher sua carreira, ele escolhe com 18 anos fazer algo que descobre que ama e fica fazendo até os 60, uma hora vai parar, vai se aposentar, vai fazer outra coisa. Agora, o que você vai fazer ao longo da sua vida inteira é lidar com dinheiro. Então, embora você mude muito, o que não vai mudar é o fato de que você vai ter que lidar com dinheiro ao longo de toda a sua vida. Então, quanto mais você souber sobre as regras para lidar com dinheiro, sobre como investir bem, sobre como não correr risco demais, melhor. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, caramba, eu tô com 34 anos e olha o quanto eu já mudei, porque eu fiz uma formação, me tornei militar, eu saí pra trabalhar no bastidor da Malu, aí depois eu fui pra frente das câmeras, aí passado um tempo vim aqui pro Grupo Primo. Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Não sei. Mas o que eu acho que eu não vou estar fazendo diferente é, eu vou estar continuando a lidar com dinheiro. Isso não vai mudar. Quando a gente fala de não parar o investimento, tem uma hora que ele coloca no capítulo 11 que razoável é melhor do que ser racional. E aí lá no final do livro, ele até coloca como que ele investe o dinheiro dele, mesmo sabendo que não é a melhor forma possível de investir, mas ele fala, essa é a forma que eu vou conseguir manter por mais tempo. Até porque quando ele vai dividir com a esposa dele o que ele tá fazendo, se ela falar é risco demais, ele vai ser obrigado a parar de investir em certos momentos. Eu acho que esse é o ponto mais razoável pra mim, é você pensar na sua vida como uma gangorra onde você tenta equilibrar o seu nível de risco e muitas vezes o brasileiro ele não faz isso. Se o cara é empreendedor... Vale explicar que o empreendedor, ele tá se arriscando muito, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção de que empreender é arriscar muito, porque você tá arriscando seu tempo, seu dinheiro, seu investimento ali naquilo, se arriscar demais. A tua renda é variável nesse ponto, né? Pode dar muito certo ou pode dar errado e você quebrar. Mas se você é um empreendedor, por exemplo, dentro dessa gangorra, o que seria razoável, por mais que não seja o mais racional ou mais rentável, seria, se você tem muito risco, você tem que buscar equilibrar isso correndo menos risco em outras áreas, tendo, por exemplo, uma maior alocação em renda fixa. Se o seu negócio depende muito do país, como é o caso do nosso negócio, né, o Grupo Primo depende do Brasil no final das contas. Se isso aqui começar a afundar, a gente tá no mesmo barco, vai começar a ter resultados menores. Então, por isso eu tenho mais dinheiro lá fora. Mas o meu dinheiro lá fora não tá só em S&P 500, por exemplo, tá em renda fixa também. Tento pegar dívidas de boas empresas, ETFs que façam isso, ou título público americano, ainda mais no momento de juros altos que a gente tem, para dar uma equilibrada na vida. Só que o que acontece é que o cara que é empreendedor geralmente gosta de correr muito risco. Então o que ele faz é investir muito mais em ações, porque ele não se importa de correr risco. O cara que é funcionário público, ele gosta de segurança, por isso ele foi pra essa área e fez um concurso. Então quando ele vai investir, ele não quer comprar uma ação, porque tá variando. Ele quer comprar um título público pagando IPCA mais 6, ou lá fora pagando variação do dólar mais 5, que talvez seja muito mais atrativo do que o IPCA mais 6, inclusive. Então, o cara que é da segurança quer mais segurança, o que é do risco quer mais risco, eles ficam com a vida desequilibrada. Eu acho que o ideal, pra ser razoável, na minha opinião, é você pensar na sua vida em termos de equilíbrio, pra que uma área possa compensar a outra. Porque, se você é um empreendedor e investe muito em ação, quando a economia do Brasil vai mal, você pode ver o seu negócio naufragando e a bolsa também vai estar caindo nessa hora. Esse é que é o ponto. Mas a principal lição, se eu tivesse que resumir em poucas palavras, o que você aprende no livro é: não pare de investir. Não pare essa marcha inexorável do tempo, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro, então é melhor que você esteja investindo durante essa marcha do que não fazendo isso. Porque o resultado, ele vai vir através do tempo. Ah, vou achar a melhor maneira do mundo de investir. A melhor do mundo, às vezes, não é aquilo que é razoável para você e para sua família. Então, encontre uma forma razoável de investir, uma forma onde você não possa ser anulado, né? E tirado do jogo por um evento de cauda, e siga aquilo ao longo de bastante tempo, que o resultado, ele virá.